Olá, arvencianos! Vamos elucidar duas questões articuladas, importantes e relativamente simples do arvense. A competência comunicativa e o que é, afinal de contas, a abordagem CLIO. Quando a gente pensa em língua estrangeira no arvense, a gente pergunta: qual é o objetivo de ensinar língua estrangeira no arvense? O objetivo é que as crianças alcancem competência comunicativa. Elas devem se comunicar nesse idioma-alvo. Como essa competência comunicativa é desenvolvida? Um elemento fundamental da competência comunicativa é a imersão. O que é imersão? É uma exposição genuína ao idioma-alvo. Como se faz isso? De várias maneiras. Uma delas é a não tradução. Nós temos professores falando no idioma-alvo o tempo inteiro. Na sala de aula, nos corredores, nas áreas externas, os professores só se comunicam nesse idioma-alvo, para que a criança rompa a barreira da própria linguagem e comece a pensar para depois se comunicar nesse idioma-alvo. Um segundo modo é uma carga letiva significativa. No arvense, as cargas letivas de inglês e de espanhol são bastante altas. O inglês, por exemplo, se aproxima da carga horária da própria língua portuguesa. E o espanhol, além da carga letiva desenvolvida em sala de atividades, ele também passa por outras modalidades. Então nós temos professores de jiu-jitsu, professor de balé, professor de outras modalidades falando na língua estrangeira. Um terceiro modo de ajudar essa imersão é criando situações próximas do real de comunicação. Então, pedir informações, se localizar direções, cumprimentar, tudo isso é estimulado no cotidiano do arvense, para que a criança se familiarize com essas situações básicas de comunicação em língua estrangeira. Outro elemento fundamental dessa imersão: os professores de língua estrangeira não dão aula de inglês e nem dão aula de espanhol. Eles dão aula em inglês e eles dão aula em espanhol, o que significa que eles abordam vários assuntos, vários temas, áreas do conhecimento nesses idiomas. Isso se opõe à abordagem estruturalista da língua, que é aquela abordagem em que você estrutura e explora a gramática. No nosso caso, a gramática ela vai nas entrelinhas dessa vivência do novo idioma. Então, esses elementos de imersão justificam a abordagem CLIO. O que é CLIO? CLIO significa Content and Language Integrated Learning. O que é isso? É a aquisição de conteúdos e de linguagem de modo integrado. Como isso se desenvolve? Também de várias formas. Uma forma fundamental é a interdisciplinaridade. Quando a gente diz que os nossos professores dão aula em inglês e em espanhol, isso significa que eles podem dar assuntos de história, de geografia, de ciências, de matemática na língua-alvo. Outro elemento da abordagem CLIO é a vivência desse idioma. Então nós podemos, além desse cotidiano em que o professor não traduz, nós podemos pensar em intercâmbios, em produções de gêneros textuais nesses idiomas alvos. Outro elemento, nós trabalhamos por projetos. Projetos, eles articulam conteúdos em língua estrangeira, porque a nossa abordagem da aquisição de língua é uma abordagem dialógica. O que significa que a vida que as crianças trazem para a escola,
elas importam também. Elas viram um projeto, seus interesses viram um projeto que é todo abordado, explorado e aprendido numa língua estrangeira. Portanto, nós assumimos que a língua não é um conteúdo, ela é um modo de nos comunicarmos.